Olá, bem-vindos à quarta aula do módulo de comunicação. Nessa aula vamos falar como agir mediante uma objeção. O que seria uma objeção? Quando você recebe uma negativa do seu cliente, qualquer que seja negativa. Uma das maiores dificuldades dos vendedores, principalmente os iniciantes, é como lidar quando recebe um não. Eu tenho uma frase para te falar que é muito antiga, mas verdadeira. Toda venda começa com um não. A partir do momento que você recebe um não do seu cliente, é que você começa o processo de venda, todo aquele processo que a gente já estudou até agora. Existem algumas técnicas de comunicação que ajudam a você tentar driblar essas objeções. Significa que você vai ter 100% de garantia que vai efetuar a venda? Não. É claro que não. Mas através de algumas técnicas de retórica, de comunicação, que a gente chama de metamodelo de linguagem, você vai conseguir driblar essas, quando o seu cliente te der uma resposta meio evasiva. Tá? Então, sempre responda uma pergunta evasiva, uma resposta evasiva com uma outra pergunta. Então, se ele te der uma resposta evasiva, você responde com uma outra pergunta. Isso é uma técnica de comunicação chamada metamodelo de linguagem. Então, isso serve para derrubar algumas frases tipo assim: ah, eu estou furioso. Está furioso com o quê? Com quem? O que aconteceu para você estar furioso? É comigo que você está furioso? Ah, hoje o dia não está bom. Não está bom por quê? Não está bom mediante ao que dia? Ah, eu não estou satisfeito com os nossos resultados. Ah, nossos resultados em relação a quê? Em relação a quando? Em relação a qual mês? Em relação a qual empresa? Ah, não estou muito satisfeito com o nosso número de pedidos. Tá, em relação ao número de pedidos, ao valor de pedido, à quantidade de pedidos. Então, esse metamodelo de linguagem, ele te ajuda a você derrubando essas respostas meio evasivas. Até na sua comunicação com a sua família, com seus pais, com seus amigos, com a sua equipe, com o seu gerente, com a sua equipe de vendas. Sempre responda uma pergunta com outra pergunta que seja mais direcionada. Então, um dos exemplos, o primeiro exemplo que você vai ter agora: não estou comprando nada nesse momento, seu cliente vai te falar, não estou comprando nada. Qual é a primeira pergunta que você tem que fazer? Ótimo. Quando que o senhor vai comprar? Qual dia da semana o senhor compra? Qual o melhor dia, qual a melhor hora que eu posso ligar para o senhor? Lembre, eu sempre falo, lembre-se, são exemplos que você vai adequar ao seu dia a dia. Não existe nada mais chato do que você conversar com alguém que parece um robô repetindo frases e palavras, lendo um manual, um roteiro. Você já deve ter recebido várias e várias ligações de equipes de televendas, de telemarketing, de call center, tentando te vender alguma coisa, onde eles vão só repetindo perguntas, repetindo frases de uma maneira mecânica. Então, o cliente falou, ó, não estou comprando agora. Ótimo, sem problema. Quando eu posso ligar para o senhor? Que dia da semana o senhor compra? Qual é o melhor horário para eu ligar para o senhor? Se você é um vendedor externo, eu não atendo hoje. Desculpa, eu não sabia que o senhor não atendia hoje. Que dia que o senhor atende? Qual é o melhor horário para o senhor me atender? Que dia fica melhor para a gente conversar? É uma estratégia, é uma pergunta que vai te dar uma resposta direta. Ele vai te falar tal dia e tal hora. Ele tem que te falar isso, porque essa pergunta ela é direta para você ter uma resposta que você deseja. Ou então aquela assim, sabe que essa linha eu já compro de outro fornecedor. Você deve ter ouvido isso várias vezes, deve ouvir isso várias vezes no seu dia a dia. Já compro de outro fornecedor. Ótimo. Qual é a pergunta lógica que tem que ser feita? Qual fornecedor que o senhor compra? O senhor poderia me falar qual fornecedor que o senhor compra? De quem que é que o senhor está comprando? Porque eu preciso saber como que eu vou fazer, eu preciso levar essa informação para a minha empresa, para a minha gerência, que a gente pode ver o que a gente pode fazer de melhor para o senhor, para a gente poder vender para o senhor. Então assim, eu já compro de outro fornecedor. Dificilmente ele vai te falar, não posso falar. E se você é vendedor externo e ele não te falar, você tem uma maneira muito fácil de ver isso. Perceba no balcão, que eu já dei algumas dicas para você, do que está acontecendo na loja. Então, se ele falar assim, já compro de outro fornecedor, olhe bem o que tá, de quem que ele compra, quem que está mexendo na loja, o que os vendedores, os balconistas estão fazendo. Tá? Você é vendedor interno, se ele te der essa resposta, ele não te fala quem é, hoje você joga no Google, dificilmente ele não vai ter um site, dificilmente ele não vai ter uma rede social que você vai conseguir ver de quem ele está comprando. Tá? Não conheça a sua empresa. Acho muito difícil você receber essa negativa de um comprador, não conhecer a MTO ou a GB. Acho quase impossível, mas pode ser que ele fale isso para você. Pode ser que ele está falando, não conheço sua empresa, não efetivamente a GB e a MTO, mas como elas trabalham, de que forma elas trabalham. Posso mandar meu material de apresentação? Posso te mandar o meu portfólio por e-mail? Posso fazer uma visita para o senhor? Posso levar meu catálogo? Posso mandar o promotor fazer uma visita? Eu posso entrar em contato? Posso mandar? Existem várias maneiras de você tentar mostrar para ele como é a sua empresa. Acho difícil ele falar assim, não pode.
Não, não quero. Acho quase impossível. Nem que ele não vá olhar, não importa, mas ele vai te deixar você mandar. E se você tiver um material bem preparado, bem feito, vai chamar a atenção dele. Então assim, ó, não conheço a empresa, não sei como ela trabalha, posso fazer uma visita até o senhor, posso mandar meu portfólio, o senhor me permite mandar meu material de apresentação, as linhas que eu trabalho, nossas principais linhas, o senhor dar uma olhada, uma analisada? Acho difícil ele falar que não pode, mas a gente nunca sabe. Não trabalho com esse produto. Algumas perguntas diretas e lógicas. O senhor não trabalha com esse produto, o senhor não tem isso na linha? Ou o senhor trabalha com outro fabricante, com outra linha de produtos desse fabricante? É direto. Essa pergunta, o senhor não trabalha, com quais produtos o senhor trabalha? Não trabalho com esse produto do seu portfólio. Tá bom, com quais produtos o senhor trabalha? Acho difícil, com os portfólios que a GB e a MTO tem, um cliente não trabalhar com nenhum item dessa linha. Mas pode ser que ele fale, não trabalho com esse produto, não trabalho com o seu disco de freio. Mas não necessariamente não é com disco de freio, pode ser que ele não trabalhe com a sua marca. Qual marca o senhor trabalha? Qual produto o senhor trabalha? Procure informações que ele vai te dar diretamente. E aí você vai poder traçar uma estratégia para na próxima visita, na próxima ligação, já ter aquela resposta pronta para ele. É difícil um cliente te dar uma resposta dessa. Se você entrar com essa pergunta, você não tem a resposta que você quer. Pode ser. O seu preço está muito caro. Essa é ótima também, sempre tem isso. Muito caro em relação a quem? Porque se você tem consciência, se você conhece a sua empresa, tudo que a gente já falou já nas outras aulas, você sabe se o seu preço realmente está caro ou não está caro. Está caro em relação a quem? Ou então, quanto está mais caro? Qual é a porcentagem? Você pode me dizer o quanto eu estou mais caro? Que linha eu estou mais caro? Na minha linha inteira, vamos supor que você está negociando o pneu com ele, a linha de moto, da MTO, estou negociando pneu. São todos os modelos? Qual é o modelo que eu estou mais caro? Qual é a porcentagem que eu estou mais caro? Com quem que eu estou mais caro? Procure tirar informações que eu acho que ele vai te passar e você vai conseguir direcionar a sua próxima visita, a sua próxima ligação para ele. Lembre-se sempre, você tem que fazer essa pergunta já pensando na próxima ligação. A sua condição de pagamento não é boa. Você pode perguntar para ele, qual é a melhor condição de pagamento para o senhor? Como o senhor gosta, como o senhor prefere, porque às vezes você está pensando num baita negócio para ele, num prazo extremamente longo, e ele não precisa disso, ele precisa em menos parcelas, ou então ele não precisa de um prazo tão longo, mas ele precisa em mais parcelas, você precisa dividir em mais vezes. De repente, vou dar um exemplo, você pode chegar lá com um prazo 30, 45, 60 DD. De repente para ele, esses 45 dias médios é um prazo bom, mas o que não é bom? Só dividir em 3 parcelas, de repente ele precisa dividir em 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Ou então começar com 25 e ir até 65. Pergunte isso para ele. Qual é o melhor prazo? Qual é a melhor forma de pagamento que o senhor tem? Qual é a melhor forma de pagamento para eu poder trabalhar com o senhor? Qual é a forma de pagamento que lhe interessa? E eu sei que vocês têm várias formas de pagamento. Mas muitas vezes a gente recebe essa informação e fala, tá bom, vou ver o que eu consigo fazer. Sem nem saber qual é a melhor para ele. Já tive problema com a sua empresa antes. Essa é uma afirmação muito delicada. Porque no caso de vocês que são distribuidoras, tanto a MTO quanto a GB, existem duas coisas que podem ser possíveis. Ou ele teve problema com a empresa efetivamente, com a distribuidora, ou ele teve problemas com a linha de produtos que vocês vendem ou vendiam para ele. Ou ele comprou de uma outra distribuidora. Um exemplo, ele teve problema com a marca X de pastilhas, que vocês vendem, por exemplo. Mas ele vai falar que teve problema com a sua empresa. Tive problema com a sua empresa. Se foi com você ou não, não importa. Primeira coisa que você tem que perguntar, qual é o problema que teve? Se realmente teve esse problema, ele vai te falar. Se ele não te falar, você tem que ir na sua empresa, através do seu gerente, seu diretor, e procurar. Escuta, fulano de tal, o cliente X está me dizendo que já teve um problema com a gente. É verdade isso? Primeira coisa, informe-se se essa informação é verdadeira. Supondo que essa informação é verdadeira, ele teve um problema com a sua empresa, ou com a MTO e com a GB. Descubra qual foi o problema na sua empresa. E descubra qual foi o fechamento disso, se ele resolveu ou não resolveu. Porque muitas vezes o problema foi resolvido, mas mesmo assim ele ficou magoado por alguma coisa. Ou até o problema não foi resolvido. Descubra o que aconteceu. E já leve para o seu cliente uma solução, ligando de volta falando assim, senhor cliente, realmente o senhor teve um problema assim, com isso, com aquilo, já foi solucionado, o senhor já teve a resposta, ou então, me desculpe que a pessoa responsável acabou não dando a resposta para o senhor, aconteceu, e leve a solução para ele, qualquer que seja a solução para ele. E garanta para ele que aquilo que aconteceu não vai acontecer mais, de forma nenhuma. Porque a gente, às vezes, faz alguma coisa de errado, a gente esquece, mas quem acabou sendo prejudicado com isso, não esquece.
Mas o principal é saber efetivamente o que aconteceu de verdade. Porque às vezes não aconteceu nem tanta coisa e ele só está te dando uma desculpa para falar que não vai querer comprar de você. Vá atrás. Vamos supor que ele teve um problema com uma linha que você trabalha. E aí você descobre que ele teve problema. Qual é a função sua agora? Entrar em contato com a empresa, com o seu fornecedor, através da sua equipe comercial, sua equipe de compras, seu diretor, o seu gerente. Entrar em contato com esse fornecedor e ver o que pode ser feito para se solucionar esse problema ou pelo menos amenizar esse problema que foi gerado. Tá? Amenizar essa confusão toda. E aí cabe a você, junto dessa empresa, tentar marcar uma visita, ligar para esse cliente e falar, olha, posso marcar uma visita com esse fornecedor, eu vou levar o assistente técnico, vou levar o gerente dele, eu não sei qual foi o problema, você vai ter que saber, e tentar amenizar isso, porque o cliente vai ver que você está preocupado em solucionar um problema que ele teve, ou então resolver alguma coisa que ficou em aberto. Mas o principal nessa, já tive problema com a sua empresa, é descobrir se teve de verdade e qual foi o problema. E a partir daí fazer um plano de ação para tentar solucionar. Ah, só trabalho com cotação, uma coisa muito tradicional hoje. Só trabalho via cotação, ótimo. O senhor pode me mandar as cotações, se é através de e-mail, se é através de plataforma, se é através de algum marketplace que eles estão fazendo. Eu posso participar dessas cotações? Como que eu faço para participar dessas cotações? O que eu preciso fazer? Não simplesmente, tudo bem, então vou ver. Não. O que eu faço? Como é que eu faço para participar dessa cotação? Muito provavelmente você já passou por essa situação, mas às vezes a gente esquece de como lidar na primeira vez. Se a gente já teve uma experiência e o cara falou de uma outra forma. Não. Eu posso participar? O senhor me permite participar dessas cotações? O que eu preciso fazer para participar? O que eu preciso fazer? Para quem que eu preciso mandar e-mail? O senhor manda e-mail através de qual site? Ou o senhor mesmo que manda? Procure essa situação e ele vai te responder sim. Com certeza ele vai, porque vai ser mais uma opção para ele. E aí ele vai te falar o que você precisa fazer. E aí, imediatamente você faça. Depois de uma cotação, sempre vem aquela resposta. Você não ganhou nenhum item. Acho difícil. Se você já tem um trabalho que você vende para várias pessoas, você não ganha nenhum item, mas pode ser. O que você tem que perguntar? Parece bobeira, mas às vezes a gente esquece de perguntar. Eu não ganhei nenhum item. O senhor pode me dizer qual a porcentagem que eu perdi? Por quanto eu perdi? Para quem eu perdi? Muito provavelmente ele não vai falar para quem perdeu, mas muitas vezes ele pode falar se você tem contato. Se é através de site ou plataforma fica mais difícil, eu sei. Mas você pode perguntar, falar, você pode me falar qual a porcentagem que eu perdi? Para quanto que foi? Em qual linha? Qual produto? Foi na linha inteira? Foi alguns itens? Porque às vezes você perdeu ganhou em poucos itens, ele prefere comprar no geral de um outro fornecedor. Você precisa levantar essa informação para você. Então assim, o senhor não ganhou nenhum item, o senhor pode me falar qual foi a porcentagem que eu perdi para poder fazer um melhor negócio, trazer uma melhor negociação da próxima vez para o senhor? Sempre responda com uma outra pergunta. Ele pode vir assim, não, sabe o que é? A sua entrega não é ideal. O que é uma entrega não ser ideal? É em relação ao prazo de entrega, ao número de dias que você leva para entregar, é em relação ao tipo de logística, como é que é embalado o seu produto, como é que a romaneia é feito, que horário que o seu motorista chega. Procure trazer essa informação, qual é a melhor entrega para o senhor, qual é a entrega ideal para eu poder vender para o senhor. Puxa essa informação para você. Ele vai te falar, minha entrega ideal é X, é Y, é Z. Se ele já sabe qual é a entrega ideal para ele. E aí você tem que ver com a sua empresa se essa entrega ideal pode ser feita, porque às vezes não dá. Se é uma questão de logística, de embalagem, você tem que respeitar como trabalha a sua empresa. E aí procurar de uma outra forma para resolver esse problema. Mas procure saber qual é essa informação para você ter na mão, para saber num momento depois por que você não está vendendo para ele. Sempre leve essa informação para dentro e procure solucionar. Isso vai ajudar que é o que eu vendo, vai fazer com que eu venda com certeza? É claro que não. Essas são só algumas maneiras, algumas formas de você se comunicar com o seu cliente, para ele ver que você está preparado, que uma das coisas que o cliente mais testa, se você está preparado para ouvir uma objeção, se você está preparado para ele. E aí, se você está preparado, pode ser que você não venda na primeira, pode ser que você não venda na segunda, mas você vai minando as respostas dele. Já aconteceu comigo de uma outra forma, porque eu trabalho no sistema da indústria para distribuição, mas já aconteceu de eu ir minando, até o momento que ele falou assim, olha, na realidade eu vou ter que comprar de você. Agora, uma forma de você procurar evitar isso, todos os passos que a gente já falou até agora, para estabelecer um relacionamento de confiança com o seu cliente. Tá legal? Na próxima aula, nós vamos falar sobre trabalho em equipe, que é o último módulo do treinamento, trabalho em equipe. Vamos mostrar para vocês, a gente vai mostrar como o vendedor é importante para a empresa, mas ele não é o único importância, que sozinho ele não faz nada. Espero você na próxima aula.